Preciso de companhia para uma festa, vem comigo, disse o CEO à faxineira. Ela achou que era uma brincadeira, mas quando entrou no salão de braços dados com ele, todos ficaram em choque ao ver quem era a verdadeira mulher ao lado do homem mais poderoso. E a vida dela mudou para sempre naquela noite. O sol de março batia forte nos vidros espelhados do edifício comercial na Vila Olímpia, refletindo o movimento intenso da Marginal Pinheiros ao fundo. Carolina Lili ajustou a touca que prendia seus cabelos cacheados e mergulhou o pano no balde com água e desinfetante. Eram 6 horas da manhã de uma segunda-feira e o 23º andar da Tech Vision ainda estava silencioso, apenas com o zunido do ar-condicionado central. Aos 28 anos, Carolina já tinha uma rotina bem estabelecida. Chegava sempre às 5h30, pegava o material de limpeza no subsolo e subia direto para os andares superiores. Começava sempre pelos banheiros, depois as salas de reunião e, por último, a recepção e os corredores. Em 2h30, deixava tudo impecável antes que os primeiros funcionários chegassem. "Bom dia, Carolina!" A voz alegre de Carla, a recepcionista, ecoou pelo ambiente. "Como está sua mãe?" Carolina sorriu, pausando a limpeza do balcão de granito preto. Carla era uma das poucas pessoas na empresa que a tratava pelo nome e sempre perguntava sobre sua família. "Bom dia, Carla." "Ela está melhor, obrigada por perguntar. Os remédios novos estão fazendo efeito, mas..." Carolina hesitou, não querendo parecer que estava pedindo pena. "Os exames da próxima semana vão mostrar como ela está reagindo ao tratamento." Carla assentiu com expressão compreensiva. Sabia que Dona Conceição Lili lutava contra um câncer no estômago há 8 meses e que Carolina trabalhava em 3 empregos para custear o tratamento particular, já que pelo SUS a espera seria longa demais. O elevador se abriu com um cling suave e Carlos Oliveira emergiu como sempre, terno azul marinho impecável, cabelos castanhos perfeitamente penteados e aquele ar de quem nasceu sabendo que o mundo lhe pertencia. Aos 32 anos, ele havia herdado a Tech Vision do pai 2 anos antes e transformado a empresa de desenvolvimento de software em uma das mais promissoras do mercado brasileiro. "Carla, preciso que você cancele minha agenda da tarde", disse ele passando direto pela recepção sem cumprimentar. Parou abruptamente ao ver Carolina limpando o balcão ao lado. "E você... qual é seu nome mesmo?" Carolina sentiu o coração acelerar. Em 2 anos trabalhando ali, Carlos nunca havia falado diretamente com ela. "Carolina, senhor. Carolina." Ele a estudou por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo importante. "Você tem filhos?" A pergunta pegou Carolina desprevenida. "Não, senhor. Só cuido da minha mãe e do meu irmão." "Perfeito." Carlos olhou para o relógio dourado no pulso. "Preciso que você venha comigo a uma festa hoje à noite. É um evento importante, investidores internacionais. Vou pagar R$1.000 pela noite." O balde escorregou das mãos de Carolina, derramando água com desinfetante pelo chão de mármore. R$1.000. Era quase metade do que ela ganhava por mês nos 3 trabalhos juntos. Senhor, não entendo." Gaguejou agachando-se para limpar a bagunça. Carlos suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Minha namorada me deu um pé na bunda ontem. Literalmente na frente dos Nakamura. São os investidores japoneses que podem injetar 50 milhões na empresa. Hoje à noite tem um jantar no Copacabana Palace, no Rio. E eu não posso aparecer sozinho. Preciso passar a imagem de estabilidade." Carolina continuava agachada, esfregando o chão enquanto processava o que estava ouvindo. Carla observava a cena boquiaberta. "Por que eu, senhor?" Carolina finalmente perguntou, levantando-se. "Porque você é bonita, educada e..." Carlos fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. "E porque eu confio que você não vai criar drama. Precisa de dinheiro, eu preciso de uma acompanhante. É uma transação comercial simples." Carolina sentiu o rosto queimar. Sabia que deveria se sentir ofendida, mas R$1.000 pagariam os remédios da mãe do próximo mês e ainda sobraria para os exames. "Seria só acompanhar o senhor? Nada mais?" Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Nada mais. Você só precisa estar bonita, sorrir quando necessário e fingir que me suporta por algumas horas." Carlos já estava caminhando em direção ao elevador. "Se aceitar, esteja pronta às 5 da tarde. Carla tem meu número pessoal. Vai precisar de um vestido. Deixa que eu resolvo isso."
As portas do elevador se fecharam, deixando Carolina e Carla sozinhas na recepção. O cheiro de desinfetante parecia mais forte agora, misturado com o aroma do café que começava a ser preparado na copa. Meu Deus, Carolina, Carla sussurrou. Você vai aceitar? Carolina olhou pela janela para a cidade que acordava lá embaixo. São Paulo fervilhava mesmo nas primeiras horas da manhã. Ônibus lotados, carros engarrafados, pessoas correndo para seus trabalhos. Ela pensou na mãe, na última conta do hospital que havia parcelado em 10 vezes no cartão, no irmão que sonhava em fazer faculdade de engenharia, mas trabalhava numa oficina para ajudar em casa. Não sei, murmurou, apertando o pano ainda úmido entre as mãos. R$1.000, Carla, é muito dinheiro. É sim, mas você conhece ele? Sabe como ele trata as namoradas? A Isabela vivia reclamando que ele era frio, só pensava no trabalho. Carolina assentiu, sabendo que Isabela Freitas, filha de um deputado federal, havia sido vista algumas vezes pelos corredores da empresa. Sempre impecável, sempre com aquele ar de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. O telefone da recepção tocou, interrompendo seus pensamentos. Tech Vision, bom dia. Carla atendeu. Após alguns segundos, estendeu o aparelho para Carolina. É para você. Carolina franziu a testa, pegando o telefone com mãos trêmulas. Carolina? Aqui é o Carlos. Esqueci de mencionar. Vamos viajar para o Rio hoje mesmo. O avião sai às 2 da tarde. Se aceitar, preciso de uma resposta agora. Carolina estava parada no meio da rua Oscar Freire, segurando um cartão de crédito platina como se fosse um artefato alienígena. À sua frente, a boutique Essence exibia na vitrine vestidos que custavam mais do que ela ganhava em 6 meses. Uma vendedora loira de salto alto a observava com evidente desconforto. A senhora tem certeza que é aqui? Perguntou a vendedora, olhando Carolina de cima a baixo. Mesmo tendo trocado o uniforme de faxineira por uma calça jeans e uma blusa simples, Carolina sentia-se completamente deslocada naquele ambiente de mármore e cristal. O Sr. Carlos Oliveira disse para eu vir aqui. Falou que já havia acertado tudo com vocês, Carolina respondeu, tentando manter a voz firme. A menção do nome de Carlos fez a expressão da vendedora mudar imediatamente. Ah, claro! A senhora é a acompanhante do Dr. Carlos para esta noite. Por favor, me acompanhe. Carolina seguiu a mulher até uma área reservada da loja, onde 3 vestidos já estavam separados em cabides dourados. O primeiro era um longo na cor vinho, o segundo azul marinho com detalhes em pedraria, e o terceiro preto e elegante, com um decote discreto, mas sofisticado. O Dr. Carlos disse que a senhora tem manequim 40 e pediu algo elegante, mas não extravagante, explicou a vendedora, agora com um sorriso profissional. Estes são os modelos que selecionei. Também temos sapatos, bolsa e alguns acessórios. Carolina tocou delicadamente o tecido do vestido preto. Era sedoso, provavelmente custava uma fortuna. Posso experimentar? Claro. O provador é ali. Vou buscar os sapatos que combinam. Dentro do provador, Carolina se olhou no espelho de corpo inteiro. O vestido preto caía perfeitamente em suas curvas, realçando sua cintura e alongando sua silhueta. Por um momento, ela não se reconheceu. Parecia uma pessoa completamente diferente, alguém que frequentava eventos sociais, alguém que pertencia àquele mundo de luxo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Como estão indo os preparativos? Preciso saber se vai dar tudo certo. Carolina digitou de volta. O vestido ficou bom, que horas devo estar pronta? A resposta veio rapidamente. Meu motorista vai buscá-la às 13h30. Qual é seu endereço? Carolina hesitou. Cidade Tiradentes ficava a mais de 1 hora do centro de São Paulo, mesmo de carro. Era um mundo completamente diferente. Casas simples, ruas sem asfalto em alguns trechos, bem longe da sofisticação da Vila Olímpia ou dos jardins. Posso ir direto para o aeroporto? Digitou. Não. Preciso que você esteja apresentável. Vai passar no salão antes. Manda o endereço. Carolina suspirou. Claro que ele não confiava que ela soubesse se arrumar sozinha. Provavelmente estava certo. Ela nunca havia feito unha em salão, muito menos penteado profissional. Saiu do provador e mostrou o vestido para a vendedora, que aprovou imediatamente. Perfeito, agora vamos escolher os acessórios. 1 hora depois,
Carolina saiu da boutique carregando 2 sacolas elegantes. Vestido, sapatos, bolsa, brincos discretos e até mesmo lingerie adequada. Tudo cuidadosamente selecionado para criar a imagem perfeita da namorada de um CEO bem-sucedido. O salão de beleza ficava na mesma rua, e Carolina foi recebida como se fosse uma cliente VIP. Manicure, pedicure, hidratação facial, maquiagem e penteado. Em 3 horas, ela foi completamente transformada. Seus cabelos cacheados foram domados em ondas elegantes, a maquiagem realçava seus olhos castanhos e suas unhas estavam impecáveis com esmalte nude. "Você ficou linda", exclamou a maquiadora, admirando o próprio trabalho. "Seu namorado é um homem de sorte." Carolina não corrigiu. Era mais fácil deixar as pessoas acreditarem na mentira. Às 13h30 em ponto, um Mercedes-Benz preto parou na frente do salão. O motorista, um homem de meia-idade vestindo terno escuro, desceu e abriu a porta traseira para ela. "Boa tarde, senhora Carolina. Sou o Joaquim, motorista do Dr. Carlos. Ele está nos esperando no aeroporto." Durante o trajeto até Congonhas, Carolina observava São Paulo pela janela. A cidade parecia diferente vista de dentro de um carro de luxo, mais distante, como se ela estivesse assistindo a um filme. Pensou na mãe, que provavelmente estava fazendo o almoço naquele momento, e no irmão Tiago, que trabalhava na oficina mesmo aos sábados. "Nervosa?" perguntou Joaquim, observando-a pelo retrovisor. "Um pouco", admitiu Carolina. "Nunca fiz nada parecido." Joaquim sorriu. "O Dr. Carlos é um bom patrão. Às vezes um pouco distante, mas não é má pessoa. Trabalho para a família há 15 anos. Ele sempre foi assim? Frio?" "Ah, não sempre. Quando era mais jovem, era mais... como posso dizer? Humano?" Joaquim fez uma curva suave. "Depois que assumiu a empresa, mudou. Muita pressão, muita responsabilidade. E a família dele, bem, não são pessoas fáceis." Carolina ia perguntar mais, mas o carro já estava entrando no aeroporto. Seu coração disparou quando viu Carlos esperando próximo à área de embarque executivo. Ele havia trocado o terno pela manhã por outro ainda mais elegante e conversava ao telefone com expressão séria. Quando a viu descendo do carro, Carlos interrompeu a ligação e caminhou em sua direção. Seus olhos percorreram Carolina de cima a baixo e, pela primeira vez desde que o conhecia, ela viu algo parecido com aprovação em seu rosto. "Perfeito", disse ele, estendendo o braço para que ela o acompanhasse. "Você está adequada." Carolina sentiu uma pontada de irritação. Adequada, como se ela fosse um acessório que havia sido escolhido para combinar com a roupa dele. "Obrigada, acho eu", respondeu, aceitando o braço oferecido. Enquanto caminhavam em direção ao jato particular, Carlos baixou a voz. "Algumas regras básicas. Me chame de Carlos, não de senhor. Somos namorados há 6 meses. Nos conhecemos numa festa de amigos em comum. Você trabalha em marketing para uma empresa pequena. Nada de mencionar limpeza ou múltiplos empregos." Carolina parou de andar. "Você tem vergonha do que eu faço?" Carlos se virou para encará-la, surpreso pela pergunta direta. "Não é vergonha, é para estratégia. Os investidores japoneses são conservadores. Eles querem ver estabilidade, classe. Se souberem que minha namorada é..." Ele procurou as palavras certas. "Que tem uma profissão muito diferente da minha, pode afetar negócios de 50 milhões de reais. "Uma profissão diferente", Carolina repetiu, sentindo o gosto amargo das palavras. "Você quer dizer inferior?" "Eu não disse isso." "Não precisou." Carolina respirou fundo, lembrando-se dos R$ 1.000 e dos remédios da mãe. "Tudo bem, por uma noite sou Carolina, a namorada do CEO que trabalha em marketing." Carlos assentiu, parecendo aliviado. "Ótimo." "Ah, e Carolina?" "Sim?" "Obrigado. Sei que isso não é fácil para você." Era a primeira vez que ele demonstrava algo parecido com gratidade genuína. Carolina assentiu e seguiu em direção ao avião, perguntando-se no que havia se metido. O jato particular da família Oliveira era um universo à parte. Carolina nunca havia imaginado que pudesse existir tanto luxo em um espaço tão pequeno. Poltronas de couro bege que pareciam tronos, uma mesa de mogno polido e até mesmo uma pequena área com sofá e televisão. Ela tentou não demonstrar seu espanto, mas seus olhos percorriam cada detalhe enquanto Carlos conversava com o piloto.
Primeira vez em jato particular? Perguntou ele, acomodando-se na poltrona ao lado dela e afivelando o cinto de segurança. Primeira vez em qualquer avião, Carolina confessou, sentindo as bochechas corarem. Nunca saí de São Paulo. Carlos a olhou com surpresa genuína, como se ela tivesse dito que nunca havia visto o mar. Para ele, que viajava pelo mundo desde criança, aquela realidade era inconcebível. Sério? Nunca? Carolina balançou a cabeça. Minha família veio do Ceará quando eu tinha 5 anos. Meus pais sempre falaram em voltar para visitar os parentes, mas... Ela deu de ombros. Nunca sobrou dinheiro para a passagem. O piloto anunciou a decolagem e Carolina agarrou os apoios da poltrona quando o avião ganhou velocidade na pista. Carlos observou sua reação. Os olhos arregalados, a respiração acelerada, a forma como ela pressionou as costas contra o assento quando sentiram a aeronave deixar o solo. Relaxe, disse ele, sua voz surpreendentemente gentil. É normal sentir um pouco de medo na primeira vez. Quando atingiram a altitude de cruzeiro, Carolina finalmente conseguiu relaxar o suficiente para olhar pela janela. São Paulo se estendia infinitamente abaixo deles, uma massa cinzenta pontilhada por prédios e rodovias que pareciam linhas desenhadas por uma criança. É enorme, murmurou fascinada. Nunca pensei que fosse tão grande vista de cima. Carlos seguiu seu olhar. Para ele, aquela visão era corriqueira, mas vendo através dos olhos de Carolina, tentou enxergar a cidade como se fosse a primeira vez. 15 milhões de pessoas, disse ele. Às vezes esqueço disso quando estou no escritório, lidando só com números e planilhas. Uma comissária elegante apareceu oferecendo bebidas. Carlos pediu um uísque, Carolina aceitou um suco de laranja natural. O silêncio entre eles se estendeu por alguns minutos, quebrado apenas pelo ronco suave dos motores. Posso perguntar uma coisa? Carolina finalmente disse, virando-se para encará-lo. Claro. Por que sua namorada terminou com você? Carlos quase engasgou com o uísque. Direto ao ponto, não é? Desculpe, não quis ser indelicada. É que, se vou fingir ser sua namorada, talvez devesse saber o que deu errado com a anterior. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, observando o líquido dourado no copo. Isabela disse que eu sou emocionalmente indisponível. Que trato relacionamentos como transações comerciais. Ele riu sem humor. Irônico, considerando que é exatamente isso que estou fazendo agora. E ela estava certa? A pergunta pegou Carlos desprevenido. Ninguém nunca havia sido tão direta com ele. As pessoas de seu círculo social eram especialistas em conversas superficiais e meias-verdades educadas. Provavelmente, admitiu. Trabalho 16 horas por dia, 7 dias por semana. Quando sobra tempo para jantar ou eventos sociais, estou pensando na empresa. Não é exatamente o que as mulheres procuram em um relacionamento. E por que você trabalha tanto assim? Carlos a olhou como se ela tivesse feito uma pergunta óbvia. Porque é minha responsabilidade. A Tech Vision emprega mais de 200 pessoas. Temos contratos de milhões de reais. Se eu falhar, o mundo acaba, Carolina completou, com um sorriso irônico. Para essas 200 famílias que dependem dos empregos, talvez sim. Carolina estudou seu rosto. Havia algo por trás daquela resposta automática. Algo que ele não estava dizendo. Ou talvez você tenha medo de decepcionar seu pai. Os olhos de Carlos se endureceram. Você não conhece minha família. Não, mas conheço pressão. Quando você sustenta pessoas que dependem de você, cada decisão parece vida ou morte. A diferença é que você tem medo de perder o que já tem, e eu tenho medo de nunca conseguir o suficiente. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora era diferente. Menos hostil, mais reflexivo. Carlos terminou seu uísque e pediu outro. Carolina continuava observando a paisagem lá embaixo, que havia mudado de urbana para rural. E você? Ele perguntou eventualmente. Já foi casada? Namorado? Carolina riu. Quando? Entre o trabalho de manhã, o de tarde e o da noite? Não sobra muito tempo para romance na minha vida. Nunca? Tive alguns encontros. Nada sério. Os homens da minha idade ou estão na mesma situação que eu, trabalhando demais para sobreviver, ou acham que tenho pouco a oferecer por ser faxineira. Ela fez uma pausa. É engraçado como as pessoas julgam seu valor pelo seu trabalho, não é?
Carlos sentiu uma pontada de desconforto, lembrando-se de como havia se referido ao trabalho dela mais cedo. Carolina, sobre o que eu disse no aeroporto, não precisa se explicar, eu entendo as regras do jogo. Ela se virou para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Por hoje, sou quem você precisa que eu seja. A comissária anunciou que começariam a descida para o Rio de Janeiro em 15 minutos. Carlos abriu sua pasta e tirou alguns papéis. Preciso te brifar sobre os investidores, disse ele, mudando para o modo executivo. Hiroshi Nakamura, 62 anos, fundador da Nakamura Tech. É conservador, valoriza hierarquia e respeito. Sua esposa Yuki é artista. Eles têm um filho que estuda na Harvard Business School. Carolina assentiu, tentando memorizar as informações. O que eles esperam ver em mim? Elegância discreta, inteligência sem arrogância. E, principalmente, ele hesitou. O quê? Que você me ame, ou pelo menos que faça eles acreditarem nisso. Carolina sentiu o estômago se apertar. Fingir ser sofisticada já seria difícil. Fingir estar apaixonada por um homem que mal conhecia parecia impossível. E como exatamente eu deveria demonstrar isso? Carlos corou levemente. Pequenos gestos, tocar meu braço quando converso, sorrir quando me olho, parecer interessada no que eu digo. Parecer interessada, Carolina repetiu. Isso não deveria ser automático se estivéssemos realmente namorando? A pergunta ficou no ar enquanto o avião começava a descida. Através da janela, Carolina viu as primeiras luzes do Rio de Janeiro surgindo no horizonte. Em poucas horas, ela estaria em um mundo completamente novo, fingindo ser alguém que não era, ao lado de um homem que era um estranho. O Copacabana Palace se erguia majestoso diante de Carolina como um palácio saído de um filme. As fachadas brancas Art Deco brilhavam sob a iluminação noturna, e a famosa praia se estendia do outro lado da avenida, com suas areias douradas iluminadas pelos postes e pelos letreiros dos hotéis vizinhos. Carolina tentou não parecer uma turista boquiaberta, mas era impossível não se impressionar. Respire, Carlos murmurou ao seu ouvido enquanto saíam do carro no valet do hotel. Você está bem, confia em mim. Suas palavras foram mais reconfortantes do que Carolina esperava. Ele ofereceu o braço, e ela o aceitou, tentando imitar a postura elegante que havia observado em filmes. O vestido preto fluía perfeitamente enquanto caminhavam, e ela se sentia quase como se estivesse representando um papel no teatro. O lobby do hotel era um espetáculo à parte. Mármore, cristais, flores exóticas e um piano de cauda, onde um homem de smoking tocava jazz suavemente. Hóspedes elegantemente vestidos conversavam em pequenos grupos, e Carolina conseguiu identificar pelo menos 3 idiomas diferentes nas conversas que passavam por eles. Senhor Oliveira! Uma voz masculina os chamou. Carolina se virou e viu um homem asiático de aproximadamente 60 anos se aproximando, acompanhado por uma mulher elegante de vestido azul marinho. É um prazer vê-lo novamente. Senhor Nakamura! Senhora Nakamura! Carlos cumprimentou com uma reverência discreta. Permitam-me apresentar minha namorada, Carolina Lily. Carolina estendeu a mão, mas Yuki Nakamura a surpreendeu com um beijo no rosto ao estilo brasileiro. Que prazer conhecê-la. Carlos falou muito sobre você, mas não mencionou como é bonita. O prazer é meu, Carolina respondeu, agradecendo mentalmente por sua voz ter saído firme. Carlos me contou sobre seu trabalho artístico. Deve ser fascinante. Os olhos de Yuki se iluminaram. Você se interessa por arte? Carolina sentiu o pânico começar a subir. Arte? O que ela sabia sobre arte, além do que via na televisão ou em livros da biblioteca pública? Admiro pessoas que conseguem expressar suas emoções através da criação, disse ela, tentando soar sincera. Eu nunca tive muito talento para isso, mas adoro observar. Que humildade encantadora, comentou Hiroshi, estudando Carolina com olhos atentos. E em que área você trabalha, Carolina? Marketing, Carolina respondeu rapidamente como Carlos havia instruído. Trabalho com uma empresa pequena, focada em estratégias digitais para negócios locais. Ah, o mundo digital, Hiroshi assentiu. Muito importante nos dias de hoje. Nossa empresa também está expandindo nessa área. Carlos colocou a mão nas costas de Carolina, um gesto que poderia parecer protetor ou possessivo, dependendo da perspectiva.
Carolina tem ideias muito interessantes sobre como conectar tecnologia com o dia a dia das pessoas comuns. Carolina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Agora teriam que elaborar? Acredito que a tecnologia só é verdadeiramente útil quando simplifica a vida das pessoas, disse ela, lembrando-se das dificuldades que enfrentava diariamente. Não adianta criar algo sofisticado se uma dona de casa não consegue usar para organizar sua rotina, ou se um pequeno comerciante não pode aplicar em seu negócio. Hiroshi acenou aprovadoramente. Filosofia interessante. Muitas empresas de tecnologia esquecem do fator humano. Exatamente, Carolina continuou ganhando confiança. Às vezes a solução mais simples é a mais revolucionária. Carlos a observou com surpresa. Ela não estava apenas seguindo o roteiro que ele havia dado. Estava sendo genuinamente perspicaz. Bem, devemos nos dirigir ao salão, Yuki sugeriu. O jantar será servido em breve. Enquanto caminhavam pelos corredores elegantes do hotel, Carolina notou outros casais e grupos se dirigindo na mesma direção. Mulheres com joias que provavelmente custavam mais que sua casa. Homens discutindo negócios em voz baixa. O som discreto de risadas educadas ecoando pelas paredes forradas de seda. Você está se saindo bem, Carlos sussurrou em seu ouvido. Obrigada, ela murmurou de volta. Mas ainda não acabou. O salão de eventos era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco e arranjos florais elaborados. A vista para a praia através das janelas enormes completava o cenário de conto de fadas. Carlos guiou Carolina até sua mesa, onde já estavam sentados outros casais. As apresentações se sucederam. Um casal de argentinos donos de uma cadeia de hotéis, um brasileiro que comandava uma empresa de logística e uma dupla de alemães representando um fundo de investimento europeu. Carolina trabalha com marketing digital, Carlos explicou quando chegou a vez dela. Que interessante, comentou Helena, a esposa do empresário brasileiro. Imagino que seja um trabalho desafiador. O mundo digital muda tão rapidamente. É verdade, Carolina concordou. Mas é exatamente isso que torna o trabalho estimulante. Cada dia traz algo novo. Ela estava improvisando completamente, mas percebeu que suas respostas soavam naturais. Talvez porque, no fundo, estava falando sobre sua própria experiência, a necessidade constante de se adaptar, de aprender coisas novas para sobreviver. O jantar foi servido em vários pratos. Entrada com salmão defumado, sopa de bisque de camarão, prato principal com cordeiro e risoto de cogumelos e sobremesa de chocolate com frutas vermelhas. Carolina observava discretamente como os outros manejavam os múltiplos talheres e copos, imitando seus movimentos. E vocês se conheceram como? Perguntou Ana, a alemã do fundo de investimento, enquanto saboreavam a sobremesa. Carolina sentiu o coração acelerar. Esta era a pergunta que mais temia. Numa festa de amigos em comum, Carlos respondeu suavemente, colocando a mão sobre a de Carolina. Foi inesperado. O amor sempre é, Carolina acrescentou, surpreendendo a si mesma com a naturalidade da resposta. Eu não estava procurando por ninguém, estava focada na carreira. Mas às vezes as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Ela olhou para Carlos enquanto falava, e por um momento esqueceu que estava representando. Havia algo em seus olhos, surpresa, talvez um pouco de admiração, que a fez sentir uma pontada estranha no peito. 6 meses juntos e já vivem como casados, brincou Helena. Vocês moram juntos? Ainda não, Carlos respondeu rapidamente. Estamos experimentando passar mais tempo juntos. A conversa fluiu para outros tópicos, viagens, negócios, política internacional. Carolina principalmente ouvia, contribuindo ocasionalmente com comentários que surgiam naturalmente. Descobriu que era mais fácil do que pensara. As pessoas gostavam de falar sobre si mesmas, e ela era uma boa ouvinte. Quando o jantar terminou, os convidados se dirigiram a um terraço com vista para a praia. A brisa marinha era suave, e o som das ondas criava um fundo relaxante para as conversas que continuavam em pequenos grupos. Você foi incrível, Carlos disse quando ficaram momentaneamente sozinhos junto à balaustrada. Eu estava morrendo de medo, Carolina confessou olhando para as luzes da cidade refletidas na água escura. Não pareceu. Você foi natural, autêntica.
Carolina se virou para encará-lo. Mesmo fingindo ser outra pessoa? Talvez você não estivesse fingindo tanto quanto pensa, ele disse suavemente. Antes que Carolina pudesse responder, Hiroshi se aproximou com 2 drinks. Carlos, pode me dar alguns minutos com sua encantadora namorada? Gostaria de conhecê-la melhor. Carlos hesitou por um segundo, mas assentiu. Claro, vou falar com Werner sobre o projeto de Frankfurt. Enquanto Carlos se afastava, Carolina sentiu o nervosismo voltar. Sozinha com o investidor principal, sem roteiro, sem Carlos para guiá-la. Era o momento da verdade. Hiroshi Nakamura entregou um dos drinks para Carolina e se posicionou ao lado dela na balaustrada do terraço. O silêncio se estendeu por alguns segundos, enquanto ambos observavam as ondas quebrarem na areia de Copacabana. Carolina sentia o coração batendo forte no peito, mas tentou manter a expressão serena. Sabe, Carolina, Hiroshi começou, sua voz calma mas penetrante. No meu ramo de negócios, aprendi a ler pessoas muito rapidamente. É uma questão de sobrevivência. Carolina tomou um gole do drink, algo doce com gosto de manga, e aguardou. Tinha a sensação de estar sendo testada. Carlos é um jovem muito talentoso, continuou Hiroshi. Inteligente, ambicioso, com visão de futuro, mas também... Ele fez uma pausa. Também carrega um peso muito grande nos ombros. O peso da empresa? Carolina perguntou, genuinamente curiosa. O peso das expectativas. Você conheceu o pai dele? Carolina balançou a cabeça. Ainda não. Roberto Oliveira é um homem desafiador. Construiu a Tech Vision do zero. Transformou-a em um império. Carlos sempre viveu à sombra dessas conquistas. Hiroshi a estudou atentamente. E você? Também carrega pesos? A pergunta pegou Carolina desprevenida. Por um momento ela esqueceu completamente que estava representando um papel. A sinceridade na voz de Hiroshi desarmou suas defesas. Todos carregamos algo, não é? Respondeu ela. A questão é se escolhemos carregar sozinhos ou dividir o peso com quem amamos. Hiroshi sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela vira dele a noite toda. Resposta sábia. E me diga, você divide o peso com Carlos? Carolina olhou na direção onde Carlos conversava animadamente com os alemães. Mesmo de longe, ela podia ver a tensão em seus ombros, a forma como gesticulava explicando algum ponto técnico, o sorriso que não chegava completamente aos olhos. Tento, disse ela, e percebeu que não estava mentindo. Mas ele não aceita ajuda facilmente. Homens como nós raramente aceitam, Hiroshi concordou. Fomos criados para sermos fortes, independentes. Às vezes, esquecemos que a verdadeira força vem da vulnerabilidade compartilhada. O senhor fala como se soubesse por experiência própria. Hiroshi riu baixinho. Yuki me ensinou isso. 40 anos de casamento e ainda estou aprendendo a deixá-la me ajudar. Ele se virou completamente para Carolina. Posso fazer uma pergunta pessoal? Carolina assentiu, embora sentisse o nervosismo aumentar. Você ama Carlos? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio. Carolina sentiu o mundo parar por um segundo. Como responder? A resposta óbvia era sim. Era isso que estava sendo paga para dizer. Mas algo na sinceridade de Hiroshi, na forma como ele havia se aberto com ela, a impedia de mentir completamente. É complicado, disse ela finalmente. O amor sempre é. Nós somos muito diferentes, mundos diferentes. Carolina escolheu as palavras cuidadosamente. Às vezes me pergunto se essas diferenças nos fortalecem ou se vão nos separar no final. Hiroshi assentiu pensativo. Na minha cultura, existe um conceito chamado kintsugi. É a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro. A peça reparada fica mais bonita e mais forte do que a original. Como assim? As rachaduras e diferenças não são escondidas. Elas são realçadas, celebradas. Talvez seus mundos diferentes não sejam uma fraqueza, mas sim o que pode tornar vocês únicos juntos. Carolina sentiu um aperto no peito. Se apenas aquilo fosse real... Senhor Nakamura, uma voz feminina os interrompeu. Yuki se aproximou, seguida por Carlos. Espero que não esteja entediando Carolina com filosofias japonesas. Pelo contrário, Carolina disse, sorrindo para Yuki. Estava aprendendo sobre kintsugi. É um conceito lindo. Ah, meu marido e suas analogias, Yuki riu.
Mas ele tem razão. Às vezes as coisas mais bonitas vêm das uniões mais improváveis. Carlos se posicionou ao lado de Carolina, colocando naturalmente a mão em suas costas. Vocês estavam falando sobre arte? Sobre amor, Hiroshi corrigiu. E Carolina viu Carlos ficar levemente tenso. Sua namorada é uma jovem muito perspicaz, Carlos. Você tem sorte. Eu sei, Carlos respondeu, olhando para Carolina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O resto da noite passou em um borrão de conversas, risadas educadas e brindes. Carolina se sentiu como se estivesse flutuando, representando um papel que começava a parecer perigosamente natural. Quando finalmente se despediram dos Nakamura na entrada do hotel, já passava da meia-noite. Excelente noite, Hiroshi disse, apertando a mão de Carlos. Espero que possamos finalizar nossa parceria em breve. E Carolina? Ele se virou para ela. Foi um prazer genuíno conhecê-la. Cuidem um do outro. Quando o casal japonês se afastou, Carlos e Carolina ficaram sozinhos no lobby do hotel. A tensão da noite começou a se dissipar, deixando uma estranha sensação de vazio. Você foi incrível, Carlos disse, se virando para encará-la. Melhor do que eu jamais imaginei. Obrigada, Carolina respondeu, mas sua voz soou distante. A conversa com Hiroshi havia mexido com ela de uma forma que não esperava. Carolina, você está bem? Ela o olhou. Realmente o olhou. Talvez pela primeira vez desde que se conheceram. Viu além do terno caro e da postura confiante. Viu a exaustão nos olhos, a tensão que ele carregava como uma armadura, a solidão que ele tentava esconder atrás do sucesso profissional. Carlos, disse ela suavemente, quando foi a última vez que alguém te perguntou como você está de verdade? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ele abriu a boca para dar uma resposta automática, mas as palavras não saíram. Eu... começou, depois parou. Não sei. Carolina assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. Vamos para o quarto, você parece exausto. A suíte presidencial do Copacabana Palace era maior que o apartamento inteiro onde Carolina morava com a família. Uma sala de estar elegante se abria para um quarto espaçoso, com uma cama king size que parecia ter saído de uma revista de decoração. As janelas ofereciam uma vista panorâmica da praia, onde as luzes da cidade criavam reflexos dourados na água. Carolina parou na entrada, subitamente consciente da situação. Ela estava sozinha em um quarto de hotel com um homem que mal conhecia, um homem que havia pago para ela estar ali. Eu posso dormir no sofá, Carlos disse rapidamente, percebendo seu desconforto. Ou posso pedir outro quarto? Não, Carolina respondeu, tirando os sapatos de salto alto com um suspiro de alívio. Não queremos despertar suspeitas. Além disso, esse sofá é maior que a minha cama em casa. Carlos afrouxou a gravata e se sentou em uma poltrona próxima à janela. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da encenação da noite ainda pairando entre eles. Posso fazer uma pergunta? Carolina disse, acomodando-se no sofá e dobrando as pernas embaixo do corpo. Claro. Por que é tão importante para você? Essa parceria com os Nakamura? Carlos olhou para as próprias mãos. 50 milhões de reais. É dinheiro suficiente para expandir internacionalmente, competir com as grandes corporações. Isso não responde minha pergunta. Ele a olhou, surpreso com a persistência. O que você quer dizer? Você já tem uma empresa bem-sucedida. Dinheiro, poder, reconhecimento. Por que precisa de mais? Carlos se levantou e caminhou até a janela. Você não entenderia. Tente me explicar. Por que você... Ele se virou bruscamente, depois parou. Desculpe, isso foi grosseiro. Porque eu sou uma faxineira, Carolina completou sem amargura na voz. Você tem razão, eu não entendo a pressão de gerenciar milhões, mas entendo a pressão de nunca ser suficiente. Carlos a estudou. Como assim? Carolina se levantou e foi até a janela ao lado dele. 3 empregos, Carlos. Trabalho das 5 da manhã às 11 da noite, 7 dias por semana. E ainda assim, quando minha mãe precisa de um remédio mais caro ou meu irmão quer fazer um curso, eu me sinto uma fracassada por não conseguir dar isso a eles. Mas você está fazendo o que pode. E você não? Carolina se virou para encará-lo. Qual é a diferença entre minha luta para conseguir R$1.000 para os remédios da minha mãe e sua luta para conseguir 50 milhões para sua empresa? Carlos ficou em silêncio, processando a comparação. A diferença,
continuou Carolina, é que eu sei que nunca vai ser suficiente. Sempre vai haver uma conta nova, um problema inesperado, uma emergência. Você ainda acha que existe um número mágico que vai fazer você se sentir seguro? E você acha que não existe? Acho que segurança não vem de dinheiro. Vem de saber que você tem pessoas que se importam com você, independente do que você possui. Carlos riu sem humor. Você conheceu minha ex-namorada por 5 minutos e já percebeu que ela não se importava comigo? Não é sobre ela. É sobre você permitir que alguém se importe. E você? Se importa? A pergunta saiu antes que ele pudesse se controlar. Carolina sentiu o coração acelerar. Eles estavam perigosamente próximos do território real, longe da encenação que havia definido sua interação até então. Ela começou, depois parou. Como responder honestamente sem complicar tudo? Acho que me importo com a pessoa que vi hoje, não o CEO, não o empresário bem-sucedido. A pessoa que agradeceu sinceramente quando pensei que ninguém estava ouvindo. A pessoa que ficou nervosa quando os Nakamura me perguntaram sobre arte. Carlos deu um passo mais próximo. E que pessoa é essa? Alguém que carrega o mundo nos ombros e esqueceu que não precisa fazer isso sozinho. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão diferente da que haviam sentido a noite toda. Não era mais a tensão da encenação, mas algo mais real e mais perigoso. Carolina, Carlos disse suavemente, você sabe que isso é temporário, não é? Amanhã voltamos para São Paulo para nossas vidas normais. Você volta para seus 3 empregos, eu volto para a empresa. Isso que está acontecendo aqui não é real. Carolina sentiu como se tivesse levado um tapa. Claro que ele estava certo. Claro que ela havia se deixado levar pela fantasia. Por algumas horas, havia se esquecido de que era apenas uma funcionária paga para representar um papel. Você tem razão, disse ela se afastando da janela. Foi um longo dia. Acho que o cansaço está me fazendo confundir as coisas. Carolina, eu não quis dizer... Não, você está certo. É melhor mantermos as coisas claras. Ela pegou o vestido de reserva que havia trazido e se dirigiu ao banheiro. Vou trocar de roupa. O sofá está perfeito para mim. Carlos assistiu ela desaparecer no banheiro e sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Arrependimento? Decepção? Ou talvez medo de que ela estivesse certa sobre ele, que ele era incapaz de permitir que alguém realmente se importasse. Quando Carolina saiu do banheiro 20 minutos depois, já estava de pijama e carregava um travesseiro. Carlos havia trocado o terno por roupas casuais e estava arrumando cobertores no sofá. Eu disse que podia dormir no sofá, ela protestou. E eu disse que não ia deixar isso acontecer, ele respondeu não olhando para ela. A cama é sua. Amanhã temos que voltar cedo para São Paulo. Carolina quis argumentar, mas a distância que Carlos havia colocado entre eles era palpável. Ela assentiu e se dirigiu para a cama. Carlos? Sim? Obrigada. Por hoje. Foi... diferente. Obrigado a você. Dormiu bem. Carolina se deitou na cama mais confortável em que já havia estado na vida. Mas o sono não veio facilmente. Do outro lado do quarto, podia ouvir Carlos se mexendo no sofá, aparentemente com a mesma dificuldade para adormecer. Ambos ficaram acordados por horas, cada um perdido em pensamentos sobre um dia que havia começado como uma transação comercial simples e terminado, questionando coisas que preferiam deixar sem respostas. Lá fora, as ondas de Copacabana continuavam quebrando na areia, indiferentes aos 2 corações que batiam de forma descompassada no silêncio da suíte presidencial. Carolina acordou com o som suave das ondas e a luz dourada do amanhecer filtrando pelas cortinas do quarto. Por alguns segundos ela se esqueceu completamente de onde estava. A cama era macia demais, o quarto silencioso demais, a vista da janela bonita demais para ser real. Então a realidade voltou como uma onda fria. Ela estava no Rio de Janeiro, em um hotel de luxo, fingindo ser a namorada de seu chefe. Virou-se para o lado e viu que o sofá estava vazio, os cobertores dobrados cuidadosamente. O cheiro de café vinha da sala de estar, junto com o som baixo de uma conversa telefônica. Carlos já estava acordado e, pelo tom de sua voz, já havia mergulhado de volta no mundo dos negócios. Não, Roberto, tudo correu perfeitamente, ouvia ela dizer. Os Nakamura ficaram impressionados. Devemos ter uma resposta até o final da semana.
Carolina se levantou silenciosamente e foi até a janela. O Rio de Janeiro durante o dia era ainda mais impressionante que à noite. A praia de Copacabana se estendia em uma curva perfeita, pontilhada por pessoas fazendo exercícios matinais, vendedores arrumando suas barracas e surfistas aproveitando as primeiras ondas do dia. Sim, pai, ela foi adequada para a ocasião, continuava Carlos na sala ao lado. Adequada. A palavra ecoou na mente de Carolina com um gosto amargo. Não, não é nada sério. Apenas uma solução temporária para o problema da Isabela. Carolina sentiu o estômago se apertar. Claro que ele estava relatando a noite para o pai como se fosse apenas mais uma transação comercial bem-sucedida. Era exatamente isso que era, afinal. Porque ela havia esperado algo diferente. Vestiu rapidamente a roupa do dia anterior e escovou os dentes no banheiro luxuoso. No espelho, viu uma versão de si mesma que parecia uma estranha. Cabelos ainda elegantemente penteados, maquiagem borrada, mas ainda visível, usando roupas que custavam mais que seu salário mensal. Por algumas horas, ela havia sido Carolina, a namorada do CEO. Agora voltava a ser Carolina, a faxineira. Bom dia, disse ela entrando na sala onde Carlos terminava a ligação. Bom dia. Dormiu bem? A formalidade estava de volta em sua voz, como se a conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. Sim, obrigada. Carolina manteve o mesmo tom polido. Que horas é nosso voo? 10h30. Temos tempo para tomar café da manhã. Carlos estava vestido com roupas casuais, mas ainda impecáveis, calça de alfaiataria e uma camisa social sem gravata. O room service já trouxe algumas opções. A mesa estava posta com uma variedade de frutas, pães, queijos e um café que cheirava melhor que qualquer coisa que Carolina já havia provado. Eles comeram em silêncio, cada um fingindo ler algo no celular para evitar conversas. Carlos, Carolina disse finalmente, sobre ontem à noite. Foi perfeito. Ele a interrompeu. Você fez exatamente o que precisava ser feito. Os Nakamura adoraram você. Não era sobre eles que eu queria falar. Carlos levantou os olhos do celular, mas não disse nada. A conversa que tivemos aqui, no quarto, eu queria que soubesse que entendo os limites. Não vou criar expectativas irreais. Ótimo, ele respondeu, voltando a olhar para o telefone. Isso facilita as coisas. Carolina assentiu, engolindo o último pedaço de croissant que de repente parecia ter gosto de papelão. Facilita. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mais pesado agora. Carolina observou Carlos digitando furiosamente em seu telefone, já completamente imerso no trabalho, e sentiu uma pontada de algo que não queria nomear. Decepção? Tristeza? Ou apenas a realidade batendo na porta? Vou arrumar minhas coisas, disse ela, levantando-se. Carolina, ela se virou esperançosa. Não esqueça o vestido, é seu. Ah, ela assentiu. Claro. Obrigada. No quarto, Carolina dobrou cuidadosamente o vestido preto que havia usado na noite anterior. Era uma peça linda. Provavelmente custara uma fortuna, mas ela sabia que nunca teria ocasião para usá-lo novamente. Talvez pudesse vendê-lo e usar o dinheiro para as despesas médicas da mãe. Meia hora depois, eles estavam no carro a caminho do aeroporto. O Rio de Janeiro passou pela janela como um sonho se desfazendo. As praias douradas, os morros cobertos de verde, os prédios elegantes de Ipanema e Copacabana. Carolina tentou gravar cada detalhe na memória, sabendo que provavelmente nunca mais voltaria àquele mundo. O pagamento, Carlos disse quando estavam quase chegando ao aeroporto. R$ 1.000 como combinado. Vou transferir para sua conta hoje. Obrigada. Carolina, eu... Ele começou, depois parou. Nada. Esquece. Durante o voo de volta para São Paulo, Carolina observou as nuvens pela janela enquanto Carlos trabalhava em seu laptop. Ocasionalmente, ele atendia ligações em voz baixa, discutindo estratégias e números. O mundo dele estava chamando de volta, e ela podia ver como ele se reacomodava nele com facilidade. Quando pousaram em Congonhas, a realidade de São Paulo os recebeu com seu trânsito característico e o céu cinzento da tarde. Carlos ofereceu carona, mas Carolina educadamente recusou. Prefiro pegar o ônibus, obrigada por tudo. Carolina, ele disse quando ela já estava saindo do carro. Você foi...
Você é extraordinária. Obrigado. Ela sorriu, um sorriso profissional educado. Foi um prazer ajudar, Sr. Carlos. A formalidade voltou naturalmente, como se os últimos 2 dias nunca tivessem acontecido. Carlos assentiu e o carro se afastou, deixando Carolina sozinha na rodoviária do aeroporto, com uma pequena mala e um vestido de festa, que valia mais que seu salário anual. Segunda-feira, 5:30 da manhã. Carolina estava de volta ao 23º andar da TechVision, com seu uniforme azul e a touca prendendo os cabelos. O balde com água e desinfetante, o pano de chão, a rotina conhecida. Era como se os últimos 2 dias tivessem sido um sonho muito vivido. Mas não tinham sido um sonho. Sua conta bancária confirmava isso. Os R$1.000 haviam sido depositados conforme prometido. Dinheiro suficiente para os remédios da mãe, com sobra para alguns exames. Dinheiro que representava segurança por pelo menos 2 meses. Carolina, conta tudo. Carla chegou meia hora mais cedo, claramente ansiosa para ouvir os detalhes. Como foi? O Rio? O hotel? Os japoneses? Carolina sorriu, pausando a limpeza do balcão. Foi interessante. O Copacabana Palace é realmente impressionante. E o Carlos? Como ele foi com você? Profissional. Carolina respondeu, voltando a esfregar o granito. Foi exatamente o que ele disse que seria. Uma transação comercial. Carla a estudou com atenção. Você parece diferente. Como assim? Não sei, mas, sei lá, mais madura? Como se tivesse visto algo novo. Carolina riu, mas sem muito humor. Vi como é o mundo deles, Carla. É bonito, mas não é para mim. O elevador se abriu às 8h em ponto. E Carlos saiu como sempre. Terno impecável, postura confiante, olhar focado. Passou pela recepção cumprimentando Carla com um aceno e seus olhos encontraram os de Carolina por uma fração de segundo. Ele assentiu levemente, um reconhecimento educado, e seguiu para seu escritório. Só isso? Carla sussurrou incrédula. Depois de tudo que vocês passaram, o que você esperava? Carolina perguntou, embora sentisse uma pontada de decepção. Ele está de volta ao mundo dele, eu estou de volta ao meu. O dia passou normalmente. Carolina terminou a limpeza, foi para o segundo emprego, uma empresa de contabilidade no centro, depois para o terceiro, limpando escritórios médicos até às 10 da noite. Quando chegou em casa, na cidade Tiradentes, sua mãe estava esperando acordada. Como foi o fim de semana, filha? Você sumiu completamente. Trabalho extra, Carolina respondeu, beijando a testa da mãe. Consegui um dinheiro bom. Posso comprar seus remédios do mês que vem sem parcelar. Dona Conceição sorriu. Graças a Deus. E como está você? Parece cansada. Estou bem, mãe, só preciso de uma boa noite de sono. Mas o sono não veio facilmente. Carolina ficou deitada na cama pequena que dividia com a mãe, olhando para o teto e repassando os últimos 2 dias. A sensação do vestido de seda contra a pele, o sabor do jantar no Copacabana Palace, a conversa com Hiroshi sobre Kintsugi. E, principalmente, os momentos no quarto do hotel quando Carlos havia baixado a guarda e ela havia visto a pessoa por trás da fachada empresarial. Para com isso, murmurou para si mesma. Foi trabalho. Acabou. Terça-feira de manhã trouxe a mesma rotina. Carolina chegou cedo, pegou seus materiais e subiu para o 23º andar. Mas quando chegou à recepção, encontrou algo inesperado em sua mesa de trabalho. Um pequeno envelope branco com seu nome escrito em caligrafia elegante. Olhou ao redor. Carla ainda não havia chegado. Os corredores estavam vazios. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Carolina, sei que nosso acordo terminou, mas gostaria de conversar com você. Se possível, me procure no meu escritório quando terminar seu trabalho. Carlos. Carolina leu o bilhete 3 vezes, seu coração acelerando a cada leitura. Por que ele queria falar com ela? Teriam os Nakamura descoberto algo? Ou talvez ele quisesse apenas agradecer formalmente. As 2h30 de limpeza passaram como se fossem uma eternidade. Carolina se pegou olhando constantemente para o relógio, alternando entre ansiedade e nervosismo. Quando finalmente terminou, guardou seus materiais e se dirigiu ao escritório de Carlos. A porta estava fechada. Carolina bateu delicadamente. Entre. Carlos estava atrás de sua mesa, mas se levantou quando ela entrou. O escritório era exatamente como ela imaginava. Moderno, organizado,
com uma vista impressionante da cidade. Carolina, obrigado por vir. O senhor queria falar comigo? Carlos, ele corrigiu suavemente. E sim, queria. Por favor, sente-se. Carolina se acomodou em uma das poltronas de couro em frente à mesa. Carlos se sentou na outra, não atrás da mesa, diminuindo a distância formal entre eles. Primeiro quero agradecer novamente. Os Nakamura aprovaram o investimento. 50 milhões confirmados. Que bom, Carolina disse sinceramente. Fico feliz que tenha dado certo. Mas não foi só isso. Carlos hesitou, passando a mão pelos cabelos. Eles disseram algo que me deixou pensando. O quê? Hiroshi mencionou que eu era sortudo por ter alguém que realmente se importa comigo. Disse que isso era mais valioso que qualquer investimento. Carolina sentiu o coração acelerar. Aí o que isso tem a ver comigo? Carlos a olhou diretamente nos olhos. Carolina, aquilo que você disse no hotel, sobre me permitir que alguém se importe, ficou na minha cabeça. Não consegui parar de pensar. Carlos, me deixa terminar. Ele se inclinou para a frente. Passei os últimos 2 dias tentando voltar à rotina normal, mas não consegui. Toda vez que passo pela recepção e te vejo trabalhando, eu me lembro da mulher incrível que conheci no Rio. A mulher que foi corajosa o suficiente para me desafiar, e foi inteligente o suficiente para impressionar investidores internacionais, e foi gentil o suficiente para se preocupar comigo. Carolina sentiu os olhos marejarem. Foi só um papel que eu representei. Não, Carlos disse firmemente. Talvez no começo, mas o que eu vi nos seus olhos quando conversamos no quarto, aquilo era real. E o que eu senti, ele fez uma pausa. O que eu senti também foi real. O silêncio se estendeu entre eles. Carolina podia ouvir seu próprio coração batendo. O que você está dizendo, Carlos? Estou dizendo que quero conhecer a Carolina de verdade. Não a que estava representando um papel, mas a pessoa real. Quero saber sobre sua família, seus sonhos, suas lutas. Ele hesitou. Quero ver se o que começou como mentira pode se tornar verdade. Carolina sentiu como se o mundo tivesse parado. Você está falando sério? Nunca falei mais sério na minha vida. Carolina ficou em silêncio por longos segundos, estudando o rosto de Carlos. Procurava sinais de que aquilo era algum tipo de teste, ou pior, uma brincadeira cruel. Mas tudo o que via era sinceridade e uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto nele antes. Carlos, disse ela finalmente, você não conhece minha vida de verdade. Não conhece o lugar onde eu moro, as dificuldades que enfrento todo dia. Não é só uma questão de classes sociais diferentes. São mundos completamente opostos. Então me mostra, ele respondeu sem hesitar. Me deixa conhecer seu mundo. Carolina riu, mas sem humor. Você tem certeza? Porque não tem volta, Carlos. Uma vez que você vir como eu realmente vivo, não pode fingir que não viu. Eu quero ver. Carolina se levantou da poltrona e caminhou até a janela, observando São Paulo se estendendo infinitamente. Você sabe onde fica a cidade Tiradentes? Não. É na Zona Leste, bem longe daqui. 2 horas de ônibus nos dias bons. Ela se virou para encará-lo. Moro numa casa de 2 cômodos com minha mãe e meu irmão. Não temos carro, não temos empregada, não temos plano de saúde particular. Quando fico doente, vou no posto de saúde e espero 4 horas para ser atendida. Carlos a ouvia em silêncio, sem interromper. Minha mãe está com câncer no estômago. Trabalho em 3 empregos para pagar o tratamento dela, porque pelo SUS ela morreria na fila de espera. Meu irmão tem 17 anos e trabalha numa oficina porque não temos dinheiro para ele estudar. Carolina fez uma pausa. Essa é minha realidade, Carlos. Não romantizada, não suavizada. É dura, é cansativa e não tem nada de glamuroso. E você acha que isso me importa? Deveria importar. Porque você está acostumado com a Isabela, que nunca precisou se preocupar com dinheiro, que fala 3 idiomas e frequentou as melhores escolas. Eu mal terminei o ensino médio. Carlos se levantou e caminhou em direção a ela. Carolina, você impressionou investidores japoneses sem ter frequentado escola de etiqueta. Você tem uma perspicácia sobre pessoas que nenhuma faculdade ensina. Você tem uma força que eu nunca vi em ninguém da minha classe social. Força que vem do desespero, Carolina respondeu. Não é admirável, Carlos, é sobrevivência. E isso a torna menos valiosa? Carolina o estudou, procurando sinais de condescendência ou pena. Não encontrou nenhum dos dois.
Você realmente quer conhecer minha realidade? Perguntou ela. Sim. Então vem comigo hoje à noite. Carlos hesitou apenas por um segundo. Tudo bem. Que horas? 7 horas. Na estação de trem da Luz. E Carlos? Ela fez uma pausa na porta. Vista roupa simples. Onde vamos, terno chama a atenção do tipo errado. Naquela noite, Carlos estava na Estação da Luz às 7 em ponto. Havia trocado o terno por jeans e uma camiseta polo, mas mesmo assim parecia deslocado no meio da multidão de trabalhadores voltando para casa. Carolina o encontrou na entrada, também vestida de forma simples, jeans, tênis e uma blusa de algodão. Tem certeza disso? Perguntou ela uma última vez. Tenho. A viagem de trem até a cidade Tiradentes durou 1 hora e meia. Carlos observava pela janela as paisagens mudarem gradualmente, dos prédios do centro para as casas simples da periferia, das ruas asfaltadas para as de terra batida. Carolina notava sua expressão, vendo o choque silencioso em seus olhos. Segunda vez na vida que saio da Zona Oeste, ele confessou quando desceram do trem. Eu imaginei. Eles pegaram um ônibus lotado para o último trecho da viagem. Carlos se segurou no corrimão, pressionado contra outros passageiros, sentindo o cheiro de suor e cansaço de quem trabalhou o dia inteiro. Quando finalmente desceram, já estava escuro. A rua onde Carolina morava era de terra batida, mal iluminada por alguns postes de luz amarelada. As casas eram pequenas, algumas inacabadas, outras com muros altos e portões de ferro. Crianças brincavam na rua mesmo com o anoitecer, e grupos de jovens conversavam nas esquinas. É aqui, Carolina disse, parando em frente a um portão verde descascado. A casa era menor do que Carlos havia imaginado. 2 cômodos pequenos, um banheiro minúsculo e uma cozinha que era mais um corredor com fogão e geladeira. Mas estava limpa, organizada e cheirava a comida caseira. Mãe, trouxe uma visita, Carolina anunciou. Dona Conceição apareceu da cozinha, uma mulher de 50 e poucos anos, magra demais, mas com o mesmo sorriso caloroso da filha. Apesar da doença, seus olhos brilhavam com curiosidade e gentileza. Seja bem-vindo à nossa casa, disse ela, estendendo a mão para Carlos. Sou Conceição, mãe da Carolina. Carlos, ele respondeu, apertando a mão dela suavemente. Muito prazer. Tiago, Carolina chamou. Vem aqui. Um rapaz de 17 anos apareceu do quarto, alto, magro, com as mãos sujas de graxa mesmo depois de lavadas. Tinha o mesmo olhar inteligente da irmã. Este é meu irmão Tiago. Tiago, este é Carlos. Os dois se cumprimentaram, Tiago visivelmente curioso sobre quem seria aquele homem que a irmã havia trazido. Vai ficar para o jantar? Perguntou Dona Conceição. Não é nada muito elaborado, mas... Se não for incômodo, Carlos respondeu, e Carolina percebeu que ele estava genuinamente interessado, não apenas sendo educado. O jantar foi arroz, feijão, ovo frito e uma salada simples. Eles se apertaram ao redor da mesa pequena da cozinha, conversando sobre o trabalho de Tiago na oficina, sobre os planos de Dona Conceição para um pequeno jardim nos fundos da casa, sobre os vizinhos e a comunidade. Carlos ouvia mais do que falava, fazendo perguntas genuínas sobre suas vidas. Não havia condescendência em sua voz, apenas curiosidade real. Quando Tiago mencionou seu sonho de ser engenheiro, Carlos se animou. Que tipo de engenharia te interessa? Mecânica. Sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Na oficina aprendo muito, mas... Tiago deu de ombros. Mas não é a mesma coisa que estudar a teoria, Carlos completou. Já pensou em cursos técnicos? Ou vestibular? Com que dinheiro? Tiago perguntou. Sem amargura, apenas realismo. Carlos olhou para Carolina, que balançou a cabeça discretamente. Não era o momento para ofertas de ajuda. Depois do jantar, Carolina levou Carlos para dar uma volta pelo bairro. As ruas eram movimentadas mesmo de noite. Bares pequenos com música alta, crianças correndo, vizinhos conversando nas calçadas. É diferente do que você imaginava? Carolina perguntou. Sim e não, Carlos respondeu pensativo. É mais vivo do que eu esperava. Há uma sensação de comunidade que não existe no meu bairro. Quando você precisa uns dos outros para sobreviver, você cria laços, Carolina explicou. A Dona Maria ali da esquina cuida das crianças da vizinhança quando as mães estão trabalhando.
O seu João do bar empresta dinheiro quando alguém está em aperto. É uma rede de apoio. Eles pararam numa pequena praça com alguns bancos de concreto. Não havia muito mais do que isso. Uma quadra de futebol com as traves entortadas e um playground simples, mas estava cheia de vida. Carolina, Carlos disse, se virando para encará-la. Obrigado por me trazer aqui. Por quê? Porque me fez entender algo importante. Ele hesitou. Eu sempre pensei que sucesso significava sair de onde você veio, deixar tudo para trás. Mas você luta para melhorar a vida das pessoas que ama, sem abandoná-las. Carolina sorriu. É a única vida que conheço. E é uma vida bonita, Carlos disse sinceramente. Difícil, mas bonita. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as crianças brincarem e ouvindo as conversas ao redor. Carlos, Carolina disse finalmente, ainda tem certeza do que está fazendo? Porque depois de hoje não tem como fingir que não viu. Tenho mais certeza do que nunca, ele respondeu. Mas agora tenho uma pergunta para você. Qual? Você quer conhecer meu mundo também? E 3 meses depois, Carolina estava novamente em frente ao espelho, mas desta vez o reflexo era diferente. Não estava se preparando para fingir ser outra pessoa. Estava se preparando para ser ela mesma em um ambiente novo. O vestido azul marinho era elegante, mas não excessivo. Os sapatos confortáveis, a maquiagem suave. Carlos havia insistido que ela não precisava mudar nada, mas Carolina sabia que algumas adaptações eram necessárias. Era o aniversário de Dona Helena Oliveira, mãe de Carlos, e seria a primeira vez que Carolina conheceria oficialmente a família dele. Não como uma funcionária contratada para representar um papel, mas como a namorada real. Nervosa? Carlos perguntou quando a buscou em casa. Ele havia se tornado um visitante regular na cidade de Tiradentes, para surpresa e eventual aceitação da família de Carolina. Um pouco, admitiu ela, afivelando o cinto de segurança. Sua mãe não pareceu muito entusiasmada quando você contou sobre nós. Carlos suspirou. Minha família vai precisar de tempo para se acostumar. Eles têm expectativas muito específicas. Sobre suas namoradas? Sobre tudo. A festa estava sendo realizada no clube mais exclusivo de São Paulo. Carolina havia pesquisado sobre o lugar e sabia que a mensalidade custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Quando chegaram, ela observou os outros convidados. Mulheres com joias caras, homens discutindo negócios e investimentos, garçons servindo champanhe francês. Respire, Carlos murmurou em seu ouvido, ecoando as palavras que havia dito meses antes no Copacabana Palace. Você pertence aqui tanto quanto qualquer uma dessas pessoas. Dona Helena Oliveira era uma mulher de 60 anos, elegante e imponente. Cumprimentou Carolina com educação fria, sem esconder completamente sua desaprovação. Carolina, não é? Carlos me falou sobre você. Trabalha com limpeza? Trabalhava. Carolina corrigiu gentilmente. Agora estou estudando administração à noite e trabalhando como assistente administrativa durante o dia. Era verdade. Com o dinheiro que ganhara no Rio e algumas mudanças em sua vida que Carlos havia ajudado a viabilizar, Carolina havia conseguido reduzir para apenas um emprego e voltar a estudar. Que interessante, Dona Helena respondeu, claramente sem saber como prosseguir a conversa. Mãe, Carlos interveio. Carolina foi fundamental no sucesso da nossa parceria com os Nakamura. Ela tem uma perspicácia para negócios que impressiona qualquer um. Tenho certeza, Dona Helena disse, mas seu tom sugeria o contrário. Se me dão licença, preciso cumprimentar outros convidados. Ela vai se acostumar, Carlos disse depois que sua mãe se afastou. É difícil para ela aceitar mudanças. Carlos, Carolina disse suavemente, talvez ela tenha razão. Talvez eu realmente não pertença a este mundo. Ei, ele a fez olhar para ele. Lembra do que Hiroshi disse sobre Kintsugi? As diferenças não nos tornam mais fracos, nos tornam únicos. Durante a festa, Carolina conheceu outros membros da família e amigos dos Oliveira. Alguns foram gentis, outros visivelmente curiosos sobre a nova namorada do Carlos. Ela navegou pelas conversas com a mesma habilidade que havia demonstrado no Rio, mas agora sem fingir ser outra pessoa. Você estudou onde? Perguntou uma prima de Carlos. Escola Pública Estadual na Zona Leste.
Carolina respondeu sem constrangimento. E agora estou fazendo faculdade de administração na Unip. Que determinação, a prima respondeu, claramente sem saber como reagir. Carolina tem 3 irmãos? Perguntou um tio. Apenas um irmão, Tiago. Ele está no 2º ano de engenharia mecânica na USP agora. Era verdade. Com uma bolsa de estudos que Carlos havia ajudado Tiago a conseguir, o rapaz havia realizado seu sonho de estudar engenharia. Por volta das 10 da noite, Carolina estava no terraço do clube, observando as luzes de São Paulo, quando alguém se aproximou. Era Roberto Oliveira, pai de Carlos. Boa noite, Carolina. Boa noite, Sr. Oliveira. Roberto era um homem imponente, de 65 anos, com cabelos grisalhos e a mesma postura confiante do filho. Posso conversar com você? Carolina assentiu, se preparando para o que imaginava ser uma conversa difícil. Meu filho mudou desde que começou a namorar você. Ele disse direto ao ponto. Mudou como? Está mais humano, menos obcecado com trabalho, mais interessado em pessoas. Roberto a estudou. Não sei se isso é bom ou ruim para os negócios. Carolina sorriu. Talvez seja bom para Carlos como pessoa. Talvez. Roberto fez uma pausa. Você o ama? A pergunta foi tão direta que Carolina piscou, surpresa. Sim, amo. E ele a ama? Isso você teria que perguntar para ele. Roberto assentiu aprovadoramente. Resposta inteligente. Carolina, não vou fingir que aprovo esta união. Você vem de um mundo muito diferente do nosso. Eu sei. Mas, ele continuou, meu filho está feliz pela primeira vez em anos. E um homem feliz toma melhores decisões. Então, desde que você não seja uma caçadora de fortunas... Não sou. Acredito que não. Roberto estendeu a mão. Bem-vinda à família, Carolina. Quando Carlos a encontrou no terraço alguns minutos depois, Carolina estava sorrindo. Conversa boa com meu pai? Surpreendentemente, sim. Ela se virou para ele. Carlos, posso perguntar uma coisa? Claro. Você está feliz? De verdade? Carlos a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços. Mais feliz do que jamais pensei que pudesse ser. E você? Carolina olhou para o homem que havia conhecido meses antes como um chefe frio e distante. Agora via alguém que havia aprendido a rir com as histórias da Dona Maria da esquina, que jogava futebol com as crianças da rua, que havia chorado quando Dona Conceição recebeu alta médica depois do tratamento bem-sucedido. Feliz, disse ela. Assustadoramente feliz. Por que assustadoramente? Porque nunca pensei que isso fosse possível para mim. Uma vida assim, com alguém como você. Carlos a beijou suavemente. Sabe o que descobri nesses meses? O quê? Que não importa de onde você vem ou para onde vai. O que importa é quem você escolhe para caminhar ao seu lado. Carolina sorriu, lembrando-se do bilhete que havia recebido meses antes, convidando-a para uma conversa que mudou sua vida. Quem diria que preciso de companhia para uma festa poderia levar a isso? Eu sabia, Carlos disse sorrindo. Sabia o quê? Que você era especial desde o primeiro momento. Só demorei um pouco para admitir. Um pouco? Tudo bem, demorei muito, mas cheguei lá. Carolina riu, se aninhando mais perto dele. Lá embaixo, São Paulo brilhava com milhões de luzes, cada uma representando uma vida, um sonho, uma história. A deles era apenas uma entre tantas, mas era especial porque tinham aprendido que o amor verdadeiro não era sobre apagar as diferenças, era sobre celebrá-las. Como 2 pedaços de cerâmica quebrada unidos por ouro, eles haviam descoberto que suas rachaduras não os tornavam imperfeitos. Tornavam-nos únicos, fortes e infinitamente mais belos do que jamais haviam sido sozinhos. E quando caminharam de volta para a festa, de mãos dadas, Carolina sabia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, não em um ambiente específico ou classe social, mas ao lado da pessoa que a amava exatamente como ela era.